Mendonça suspende férias para blindar contra a máfia do INSS. Essa informação você vai conferir ela na íntegra. Obviamente, você já deve ter, você que tem acompanhado a política, eu acho que o Brasil é um dos países onde os ministros do STF são mais famosos do que muitos deputados, senadores e também vereadores, prefeitos. Vou te falar que estão quase páreo a páreo com a visibilidade do presidente da República. Infelizmente, não é de uma forma positiva. Mas André Mendonça, ele tem se destacado. Ele foi um dos ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. E ele tem se destacado por estar colaborando, está aí fazendo o seu papel, porque foi para isso que ele foi nomeado, para combater, desmascarar e prender todos que fazem e fizeram parte desse rombo milionário ou roubo milionário do INSS. Mas para você que ainda não conhece o ministro André Mendonça, eu gostaria de incentivar você a assistir este vídeo e entender um pouquinho como é que é o relacionamento do André Mendonça com os outros ministros. É um vídeo antigo, mas você vai ter aí uma noção de quem é o ministro que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, indicou quando ele estava presidindo o Brasil. Assista esse vídeo e tire aí as suas conclusões e voltamos com a matéria na íntegra. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Então você vê aí a polêmica, essa discussão, um questionamento claro e objetivo do ministro André Mendonça. O vídeo não está relacionado literalmente com a matéria, que é sobre o André Mendonça, o ministro André Mendonça, ter aberto aí as investigações,
ter liberado mandados de prisões para todos os envolvidos com a roubalheira do INSS, que em especial temos aí a família do presidente Luiz Inácio Lula encabeçando, como sempre, uma família de criminosos, né? Pai criminoso, filho criminoso, irmão criminoso, nora criminosa. Então é uma família de uma organização criminosa clara e objetiva, só que infelizmente muitas pessoas não querem admitir. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito. E aqui o questionamento do André Mendonça é claro. Ele diz o porquê que o governo ali de Brasília, né, não se manifestou. Como assim? A justificativa aqui do Alexandre de Moraes é nesse vídeo aqui, que eu quero só fazer um breve comentário do contexto do trecho desse vídeo aqui, é que ele fala que não teria não tinha autorização para fazer nada, que os coronéis, os sargentos não fizeram nada. Aí o André Mendonça fala: ok, cadê os vídeos? Por que vocês não mostram os vídeos? O que aconteceu com os vídeos? Gente, pelo amor de Deus, ok, vocês defendem que houve sim um suposto golpe, uma tentativa de golpe. É tão claro como a água, porque eu fico pensando como é que você que vai para frente de algum lugar para protestar, para cometer um crime, né? Um suposto crime, não leva arma. Por quê? Como assim? Como é que você vai se defender? É uma coisa tão absurda. Por que o governador, sabendo que ia ter essas movimentações, as pessoas iam invadir, e não fez nada? Por quê? Então, o governador também de Brasília teria que ser preso, ou eu estou equivocada aqui? Então, são muitos questionamentos, coisas claras e óbvias, que é possível que você utilize aí da sua capacidade intelectual que Deus lhe deu, exercitar ela e fazer alguns questionamentos. Ok, eu sou considerado de esquerda sim, mas por que o governador não se mobilizou? Por que essas pessoas com autoridade superior aos policiais não se mobilizaram, já que ia ter um suposto ataque à democracia? Se questionem, usem a capacidade intelectual que Deus deu para você. Mas o que eu quero trazer aqui, porque isso que é a matéria sobre por que o André Mendonça não tirou férias, a questão é o seguinte: em uma movimentação incomum no STF, o ministro André Mendonça comunicou que seguirá despachando em seus processos durante o recesso de fim de ano. O objetivo central é evitar o Fórum Shopping, quando defesas buscam decisões mais favoráveis em plantões judiciários, e garantir que as 16 prisões preventivas efetuadas pela Polícia Federal em dezembro de 2025 não sejam revertidas por colegas com entendimentos distintos. A investigação apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias que teriam movimentado cifras bilionárias e prejudicado milhões de brasileiros. Mendonça justificou a manutenção das prisões pela ampla rede de conexões dos investigados e pelo risco de destruição de provas. Então, ele vai continuar trabalhando em recesso. Parabéns para o ministro André Mendonça, que ele cumpra com aquilo que ele foi colocado no poder. Não é exatamente isso que nós esperamos? Que ele cumpra com os mandados de prisões. O interessante é que esses mandados de prisões não chegaram ainda no filho do presidente Lula. Tem aí áudios, tem mensagens. Quem é o filho? Quem é? Quem é o filho do homem? Quem é? Gente, façam as investigações. Eu já ouvi comentários, a capacidade intelectual das pessoas realmente deve estar sendo corroída. Eu não sei o que está acontecendo. Não será se é muito
sabe, eu vou tá consumindo o quê? Que tá corroendo, aí tá danificando os seus neurônios, o QI de algumas pessoas. Faça um questionamento, independente de qual partido que você apoia. Questione, se deu o trabalho de usar a sua capacidade intelectual que Deus lhe deu, porque Deus deu capacidade intelectual para todo mundo. O problema é que as pessoas, elas vão atrofiando e tem preguiça, porque o cérebro, sabe, é igual o restante do nosso corpo, que precisam se movimentar para que ele venha desenvolver e fazer a função do qual Deus colocou ele no nosso corpo, na nossa cabeça, para usarmos. Então, o ministro aqui, André Mendonça, foi bem esperto e ele disse: não, eu não vou sair de férias, porque se eu sair de férias, se alguém me substitui, eles vão entrar com recursos, porque o Brasil tem recursos de todas as formas e estratégias, brechas na lei, e vão impedir que essas pessoas, que essas 16 prisões preventivas, elas venham ser cumpridas ou soltar essas pessoas, enfim. Mas o cabeça da coisa até agora, o irmão do Lula não foi ouvido, né? O Frei Chico. E as pessoas, sabe, eu já ouvi comentários do seguinte, que as pessoas dizendo: não, isso aí é muito bom, porque isso significa que o presidente Lula não está interferindo. Ele não está interferindo em nada. Ele não está interferindo em nada? Por que então que teve recursos aí liberados pelo STF por ministros que foram colocados no poder por ele, pela Dilma, blindando o seu irmão de depor, blindando outras pessoas de deporem, a amiga íntima de família, Roberta? Por que será? Agora as pessoas com a sua mente pequena não se questionam isso e têm, coitadas, a capacidade de argumentar que ele está colaborando, que isso não ocorria no governo do Bolsonaro, sendo que todos os envolvidos estão relacionados com a família do presidente atual. E se qualquer coisa é tão clara e óbvia, mas as pessoas, elas têm dificuldade de admitir que, infelizmente, colocaram no poder, apoiam uma família de criminosos. Agora são exatamente 11 horas e 28 minutos e você está conferindo o boletim de notícias apresentado por mim, Nathalie Sante. Muito obrigada pela sua participação e interatividade. Deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe e, obviamente, se inscreva no nosso canal